crianças, e aí, tudo bom? Estamos de volta, sim, agora para a nossa segunda aula. Sim, a nossa segunda aula do quarto bimestre. Não esqueça, se dedica às atividades, tá? Caprichem bastante. E o nosso tema é Renascimento da Arte no Brasil. O Renascimento foi um movimento das grandes manifestações artísticas de pintores e escultores italianos, mas também teve outras abrangências no campo político, filosófico e por isso mesmo inovou e reinterpretou o pensamento e a cultura na Europa. No período renascentista, o homem estava dividido entre o teocentrismo e o antropocentrismo medieval. Esse homem enxergava-se ainda de forma coletiva e não de forma individual. Ele não tinha consciência do eu e do que podia pensar, ou seja, racionalizar sem a intermediação da igreja. A pintura renascentista, nesse contexto, é para o professor de história uma espécie de matéria-prima, ou seja, um registro histórico. Ela oferece os elementos básicos e essenciais sobre determinado fato. Sem os registros históricos seria impossível reconstruir a história, já que não haveria nenhum vestígio sobre o passado. Mas é preciso compreender que nenhuma pintura, nenhum documento traz de maneira completa e definitiva a realidade objetiva sobre um determinado acontecimento, pois ela está impregnada na visão do mundo de quem deixou o registro. E foi sob a influência das ideias humanistas o Renascimento floresceu na Europa Ocidental. O desenvolvimento renascentista não foi homogêneo em todas as regiões. Variou de um lugar para o outro, mas seu maior esplendor aconteceu na Itália, em especial na cidade de Florença, mas também na região de Flandres e na Alemanha, pois eram localidades em que o comércio fez surgir uma burguesia rica, que se dispôs a financiar a produção artística e intelectual da época. Famílias de mercadores, banqueiros, os próprios reis ou então a igreja contratavam os melhores artistas para fazerem suas cidades suntuosas, edifícios, palácios, igrejas, estátuas, pinturas ou até mesmo para produzir obra de arte em suas residências. Enquanto o Renascimento estava em alta na Europa, com a arte voltada para as ideias clássicas, o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses e nesse contexto chamado de período colonial, o foco artístico era bem diferente. Na história da arte, este período que se estende aproximadamente no ano de 1500 a 1822 ficou conhecido como Arte Colonial Brasileira. Para uma melhor compreensão, preste bem atenção. A arte colonial brasileira se expressou especialmente pela escultura, desenho, pintura, arquitetura, que eram utilizados sobretudo na construção e ornamentação de igrejas, conventos, mosteiros, por meio de desenhos e pinturas desse período. É possível conhecer o cotidiano do país que estava sendo transformado. A Igreja Católica foi uma grande financiadora da arte na Europa. Também investiu no Brasil, trazendo para cá os jesuítas, responsáveis pela construção de grandiosas igrejas, repletas de ouros e esculturas e de santos católicos. Na arquitetura é possível destacar as primeiras construções logo após a chegada dos portugueses no Brasil. Eram casas bastante simples, feitas de madeira ou taipa e coberta por palha. Com o passar do tempo começam a aparecer as capelas que compunham o centro das pequenas vilas formadas pelos portugueses. O início da arquitetura religiosa no Brasil se desenvolveu de forma sóbria e seguiu o estilo maneirista, caracterizado pelas fachadas geométricas, janelas simples e com decoração quase inexistente. Então, o estilo barroco pôde ser identificado no Brasil a partir do século XVII. Estende-se para os séculos posteriores, especialmente a arquitetura religiosa. Apesar desse estilo começar a ser difundido no Brasil, ainda com traços do barroco europeu, aos poucos foi ganhando características singulares em cada região do país.
Na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade, a teatralidade das expressões, o movimento que exuberância das reformas Alejandrinho e Mestre Ataíde da região de Minas Gerais são os nomes que mais se destacam nesse cenário. A escultura do período colonial se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. As obras eram feitas em pedra-sabão e madeiras e eram pintadas com cores fortes, comumente douradas, além de serem ornamentadas com coroas de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentas de tecidos e cabelos reais. E na pintura também foi de cunho religioso. Suas principais características cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado e o branco, e eram realizadas geralmente com tinta a óleo ou tempera sobre madeira ou tela. A perspectiva também era bastante usada na pintura de teto das igrejas. Então é isso, meus amores, chegamos ao final de nossa aula, certo? Falamos aqui sobre o renascimento da arte no Brasil. Falamos um pouquinho no início, né, como tudo começou, até chegarmos aonde? Na arte no Brasil, como ela chegou através das igrejas, né? A Igreja Católica. Ficamos por aqui e até a próxima.